Doutora Sandra Daniotti, vamos conversar sobre violência contra a mulher. Doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti, porque sempre tem um ponto de vista, não é, diferente e a gente não foge de nenhum deles. Não, exatamente. Estamos aqui mais uma vez para falar. Sempre houve violência contra a mulher ou aumentou? Não, sempre houve, só que agora com a questão de redes sociais, a divulgação, então se percebe muito mais e acha que isso está acontecendo agora, não, já há muito tempo. E hoje as mulheres, felizmente, já estão conhecendo seus direitos, estão evitando serem vítimas desta situação, né? Porque começa, a gente nunca sabe, né, doutora Sandra? Você sabe que muitas vezes elas me perguntam, doutora, eu não sei se sofro violência doméstica, isso é violência doméstica? Boa! Né? Eu escuto isso nas entrevistas. Exato. Ontem até uma pessoa ligada à mídia até me ligou e disse assim, olha, um amigo me perguntou sobre um caso de assédio, essa questão de ficar telefonando, de ficar controlando o telefone, tem impedimento judicial de se aproximar, mas fica mandando mensagem, fica ligando. Isso é um tipo de violência? Sim, isso é um crime, porque não está cumprindo uma ordem judicial. Então, as pessoas precisam saber que violência doméstica não é só aquela que bate, machuca e aparece a marca. Então, pode ser violência, ela pode ser de ordem psicológica, ela pode afetar a questão moral, íntima da pessoa, ela pode afetar a questão patrimonial, então desaparecer com documentação, desaparecer com os bens, vender sem dar satisfação, fotografia, álbuns de família, etc. Tudo isso é uma violência. Tá. Então, a pessoa precisa saber que ela tem esses direitos e pode ter resguardado esses direitos na justiça. E ninguém melhor que a doutora Sandra Daniotti para abrir os nossos olhos. Vamos começar respondendo as perguntas do pessoal de casa, aí a gente aprofunda o assunto. Marta, olha que triste. Meu marido sempre me humilhou, me agrediu. Estamos casados há 48 anos. Ele está vendendo o nosso patrimônio e não me dá satisfação dos valores. Tenho medo de pedir o divórcio e sofrer agressão. O que posso fazer? Olha, essa pergunta resume assim uma situação de muita gente. Então lá, 48 anos de casado. Então o que eu tenho tido muito ultimamente, essa questão de casados há muito tempo. Porque antes você achava assim, casados de novo, né? Não se adaptaram. Quase boda de ouro. Veja bem, 48 anos, bodas de ouro, exatamente. Mas vivia no inferno, provavelmente. Sempre me humilhou e me agrediu. Sempre me humilhou e me agrediu. A pessoa às vezes não tem coragem, porque tem medo. Vende o patrimônio e não dá satisfação. Diz assim, assina aqui. E isso na prática tem muito, tá, Regina? Assina aqui. Você não é obrigada a assinar. Então lá, mas ela não tem medo. Mais. Tem medo, mas então, o que nós temos que mostrar? Que a pessoa tem direito, então tem medo de ingressar com pedido de divórcio, tem medo de sofrer agressão. Sim. Antes de ingressar com pedido de divórcio, ingresse com a medida protetiva e argumentando sobre essa questão da violência patrimonial, vende os bens, não me dá satisfação, dilapida o patrimônio, some com os valores, não paga as contas de casa, mas paga contas ou leva dinheiro para fora, ou sei lá o quê. Então tem que comunicar isso, porque isso é um tipo de violência, sim, doméstica e que é intrafamiliar e que você tem que contar isso para as pessoas, levar isso para uma delegada, numa delegacia de defesa da mulher, pedir o afastamento, porque senão você não vai ter coragem, porque vai sofrer agressão. E depois que sofreu agressão, não tem o que fazer. Então, noticia, pede o afastamento, ingresse com o divórcio imediatamente. E hoje nós temos a lei que prioriza essa questão do divórcio para quem sofre violência. A violência é imediata. Grande problema que nós vamos falar, que a gente tem visto na mídia, tá? Então lá, quando vai à delegacia, procure uma delegacia de defesa da mulher. Faz diferença? Muita. Por quê? Porque você vê casos aí em que a pena é ínfima, é vergonhosa, como a gente tem visto noticiado. Por quê? Porque o juiz vai dar a sentença daquilo que está no processo. Então, se você não relatou os fatos, se não fez uma representação criminal, pediu enquadramento na Lei Maria da Penha, e enquadrou em violência doméstica, então vai em delitos de pequeno porte, daqueles que bate, mas não fica a marca, não vai para violência doméstica e vai virar o quê? Serviços comunitários. A Lei Maria da Penha prevê que não pode ter esses serviços comunitários, essas penas pequenas e serviços comunitários. Então, é necessário que você relate, leve provas, WhatsApp, fotos, testemunhas, e lute pelo seu direito. Porque penas pequenas
não vão evitar que outros crimes aconteçam. A gente falou recentemente do cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo, que teve 18 dias de regime semiaberto. Exatamente. Não, regime aberto, se não me engano. Isso, aberto, e que provavelmente vai ser transferido para prestar serviços comunitários. 18 dias, doutora Sandra, é mais fácil pagar. Então, exatamente. Então, 18 dias. O que não pode se pensar é o seguinte, isso aí vai fazer com que as pessoas dizem assim, olha, eu posso bater porque a pena vai ser pequena. Veja só, o juiz julgou por aquilo que ele tinha. Então, aí foi vias de fato. E, na verdade, lá atrás, você viu o vídeo, o que aconteceu? Não vi. Então, lá você vai ver e vai ver que, vias de fato, uma mulher de 4 meses grávida, que apanhou, levou chute, etc e tal, isso acontece. Então, tem que estar acompanhado de advogado, na hora de relatar os fatos, ingressar com representação criminal para investigação e apuração dos fatos, porque houve violência doméstica, no âmbito doméstico, do casal. Então, ainda uma mulher grávida, como pode ser só vias de fato? Eu não consigo E ver aí, vídeo. quando tudo isso foi enquadrado, houve a representação por parte do Ministério Público, o juiz, ele não vai fazer investigação, ele vai julgar. Ele vai julgar pelo que ele tem nos autos. Então, não tem o que questionar com relação à sentença. Sim. Foi vindo até o final e o juiz dá a pena. Então, sempre ir à delegacia, relatar os fatos. E vou dizer mais, as mulheres acabam tendo a medida protetiva e acabam cedendo quando recebem um WhatsApp, quando recebem um telefonema. Está impedido de se aproximar, está impedido de... também por WhatsApp? Qualquer meio... Regina, vem assim, ó. E proibido de qualquer meio de comunicação com a vítima. Que se entende WhatsApp, telefone, vir na porta da casa, ou mandar recado, ou ligar para seus empregados, para babá, para parentes. Também é um meio de praticar, de interromper essa questão judicial, né? Então lá, não está cumprindo a ordem. Continuando com a doutora Sandra Daniotti, a nossa conversa sobre violência doméstica. Já respondemos a pergunta da Marta. Próxima pergunta da Isis. Se a vítima depender do marido para sobreviver, ela pode pedir pensão se o agressor for afastado do lar e se for preso? Deve pedir imediatamente. Assim que for denunciada a violência doméstica, vai ter o afastamento, mas não é só afastar não, vai ter que pagar todas as despesas que já pagava. Ingressar com o pedido de alimentos imediatamente. Aliás, na própria delegacia, a delegada já pode requerer à juíza que arbitre um valor de alimentos, mas ingresse com o pedido na vara da família. Mas aí se foi preso, né, um caso que teve prisão. Então, você entra com auxílio reclusão. Então, quer dizer, não deixa de receber. E entre com isso imediatamente, se tiver preso, tá? Aí procure um profissional adequado para te orientar. Tá. Próxima pergunta. Cíntia, como se obtém a medida protetiva? Medida protetiva. Relatando o fato, você pode ligar na hora da agressão, você liga para 190, 180, faz a denúncia, já vem a viatura no local e já levam para a delegacia, já faz a denúncia, já rola as testemunhas, já leva o nome das testemunhas, leva as fotos, já passa por exame de corpo de delito através do IML e já lá na própria Delegacia de Defesa da Mulher já é expedido para o juiz uma solicitação de afastamento do lar, uma medida protetiva. E se for o caso ainda de retirar esta vítima para um lugar onde ninguém saiba o endereço para segurar para que ela não sofra nova violência, aí a própria delegada vai fazer isso. Mas tem que ser imediato, tá, gente? E é tudo rápido? Tudo muito rápido. O juiz tem que decidir em 48 horas a medida protetiva, mas normalmente eles decidem antes. Tá. Próxima pergunta, Bruna. O que acontece se o agressor violar a medida protetiva e se aproximar da vítima? Não pode. Então tem medida protetiva. Então ele diz assim, 100 metros. Ainda não é bem assim, não pode. Não é bem assim, não pode. Então a gente tem que dizer, não pode violar. Então acha que vai ficar ligando, mandando mensagem pelo WhatsApp, mensagem de e-mail, ou mandar um vizinho, mensaginha de texto, etc. Não pode. Então não pode se aproximar, 100 metros, 200 ou 500 metros, o que for a decisão, e nem contato por qualquer meio. Rede social? Exatamente. Não então, pode? Não pode.
Então, mandar mensagem pelo Facebook, etc, etc. Não pode. Então, printa e denuncia e dá cadeia. Então, vai preso. Não tem jeito. Agora, se a pessoa não falar nada e ficar respondendo, então não tem o que fazer, né, Regina? Então, é isso que eu falo. Escuta, você quer preservar sua integridade física e dos seus filhos, da sua família? Então, faça a coisa certa. É medida protetiva? Tem que ser cumprida. Mandou a mensagem, ameaçou ou fica tentando voltar, fica tentando interceder, sabe? Mandando as pessoas, denuncie imediatamente. Tá. Continuando com a doutora Sandra Daniotti, a pergunta agora é da Jennifer. Sofro violência e preciso pedir proteção. Como fica o meu trabalho? Boa pergunta. Porque às vezes você pede essa proteção, o afastamento do lar, e a pessoa às vezes não tem como trabalhar também. Então, não é só o afastamento do agressor, mas essa pessoa tem que ser recolhida com seus filhos num lugar onde ninguém sabe, em proteção total. E aí, como é que fica o trabalho, Então, não é, todo Regina? mundo sabe onde trabalho, que horas entra, Pois que horas sai. e pode ter uma perseguição, etc. Pode e tal. Nossa, então, vexame no trabalho. Nossa, Regina, então afastamento. Então segue como se fosse nas leis trabalhistas. Tem suspensão e interrupção. 15 dias ainda recebendo pelo INSS e depois suspende o contrato de trabalho, mas não pode demitir. E isso pode perdurar até por 6 meses. Então já tem lei, e a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, lei de proteção, ela prevê isso e a pessoa não perde o emprego por esse motivo. Ela pode ficar sossegada que ela continue empregada até que as coisas se ajeitem. E pede a pensão alimentícia, independente de ter o trabalho ou não, tá? Imediatamente. E se é uma pessoa que tem a possibilidade de exercer o seu trabalho em casa, ajusta ali, conversa e passa a trabalhar de casa? Sim, se puder fazer isso, desta forma sim, mas sempre visando a proteção. Perfeito. Né? Porque o caminhar na rua, quer dizer, a vida da pessoa muda totalmente, Sim, né? Verdade. Mais uma pergunta. Júlia, se após a aplicação da medida protetiva, o agressor enviar muitas mensagens ou ligar várias vezes, o que pode ser feito? Denúncia, demonstrar que não está sendo cumprida, né? E esse assédio, essa situação, é uma violência psicológica e descumprimento de ordem judicial. Então vai ser emitida uma ordem de prisão. Não responde? Não, não pode, porque se boa pergunta, porque se as mulheres começam a se comunicar, a responder, então o juiz pode até entender que ela está oportunizando o agressor a se reaproximar, então pode perder a medida protetiva. Boa pergunta, viu, Regina? Tomem cuidado com isso. Mais uma pergunta, Noemi. Após a denúncia de violência, o divórcio é automático? Não é automático. Você tem que requerer o divórcio. E hoje nós tivemos a modificação há um tempo atrás, a modificação da lei que é assim: vítimas de violência não precisam mais ficar esperando o trâmite do processo para ser decretado o divórcio. Então, já se requer que seja devido, junta lá a medida protetiva e diz assim: olha, eu requeiro que seja imediatamente decretado o divórcio porque sou vítima de violência doméstica. É impossível essa manutenção desse casamento. E o juiz tem que decretar imediatamente. Tem bens, outras situações serão discutidas depois. Tá. Mais uma. Karine, é possível alguém ser condenado por agressão em meios eletrônicos? Sim. Um exemplo de meios eletrônicos, vamos dizer assim, xingamentos, etc., pode ser. Mas sabe aquela coisa em que o casal briga e aí existe aquela foto, aquele nudes, aquela coisa toda anteriormente? Então, em retaliação, o que a pessoa faz? Ela divulga aquelas fotos para prejudicar o companheiro ou a companheira. Então, é crime, tem que denunciar e se trata de no caso, pode incluir a violência doméstica e crimes eletrônicos. Então, vamos ver aí o potencial disso, o prejuízo que causou e vai responder criminalmente. Ô, doutora Sandra, normalmente quem vive violência doméstica fica assim, com raciocínio meio nevoado, né? Fica. Vale uma conversa, na dúvida, minha opinião, eu quero saber se você concorda. Vale uma conversa com um advogado, uma advogada, para entender o que está acontecendo? Sim, a primeira coisa, a gente observa o jeito da pessoa até de falar, de conduzir a conversa. Você tem que perceber se existe aquela mágoa porque houve uma traição, antes de fazer uma denúncia. Mas a vítima, ela fica tão prejudicada, a baixa estima e tudo mais, então ela precisa de sentir essa segurança. E, inclusive, às vezes nós encaminhamos até, olha, procure um profissional na área de psicologia, que precisa fortalecer, às vezes está com problema de saúde, porque tem reclusão e etc. Então, é necessário, sim, para a pessoa saber quais são os direitos. Regina, por mais divulgação que tenha na televisão, na mídia, elas chegam para mim e me perguntam: doutora, mas isso
é uma violência doméstica, mas eu tenho medo. Eu disse, não, tem que ingressar com pedido, afastamento, você tem direitos e tem que ser preservado. E tem que comunicar isso. Tem casos, assim, de pessoas que estão casadas há muitos anos e aí tem filhos adultos e casados e os filhos não sabem e a mãe sofre violência doméstica. Calada. Porque aquela coisa daquela orientação antiga. Então, precisa... E você precisa ver que lindo, quando ela percebe isso, ela se empodera. Quando ela sente firmeza e segurança que ela pode tomar uma atitude, ela diz, eu não quero mais isso pra mim. Às vezes com 50 e poucos anos, 60 anos eu já cheguei a atender. E a pessoa diz assim, eu não quero mais isso pra mim. Sempre é tempo. Não é verdade? Viver e viver feliz. Instagram da doutora Sandra Daniotti é Sandra_Daniotti. Dani com I-O-T. 2 T's e Daniotti. E-mail sdaniotti@uol.com.br. O telefone da doutora Sandra Daniotti é 3857-5778. 11 aqui em São Paulo. 3857-5778. Obrigada a todos, um beijo. Temos a Kine, obrigada a todos, um beijo nada. Temos a Kine, vai fazer um doce delicioso. Topas? Com certeza. Então pronto, nos vemos à mesa, tá bom? Até daqui a pouco.